Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula de hoje você vai aprender tudo sobre o loop while em Python. Então vem comigo para mais essa aula muito interessante. Uma das aulas passadas aqui no nosso canal, a gente aprendeu sobre o loop for. E nessa aula eu avisei que o loop for era muito usado quando a gente tinha um determinado número fixo já de iterações que a gente iria realizar. E o loop while seria usado quando a gente tinha um número indeterminado de iterações a serem realizadas. E aí, hoje nessa aula a gente vai ver então como que a gente faz quando a gente tem um número indeterminado de operações a serem realizadas. A gente vai usar então o loop while. While é a palavra em inglês, né, que significa enquanto, então é uma palavra reservada no Python para enquanto. Enquanto uma condição for verdadeira, a gente vai repetir uma operação a ser especificada. Mas antes disso, a gente precisa entender um conceito muito interessante, que faz parte de um dos objetivos da aula de hoje. O primeiro objetivo é a gente saber salientar e ficar sempre atento ao perigo do loop infinito. E o segundo, a gente vai usar então operadores lógicos combinados com o while para a gente definir então essas nossas condições que precisam ser verdadeiras para o loop continuar sendo realizado, a operação que vai ser repetida continuar sendo realizada. Então imagina que eu tenho aqui a seguinte situação: enquanto 2 for igual a 2, eu vou printar aqui olá mundo, tá joia? Então ó, olá mundo, olá mundo, olá mundo, vou parar aqui, tá? Então eu dei um break aqui, mas olhe que o olá mundo está infinitamente repetindo, 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 repetindo. Vou limpar a saída aqui só para o nosso VS Code ficar legal, mas toda vez que eu rodo esse while aqui, ele vai printar infinitamente, até estourar a memória aqui do meu computador, essa mensagem olá mundo, olá mundo, olá mundo. Por quê? Porque eu não tenho um critério de parada aqui, eu não tenho um critério para fazer com que eu saia desse loop. Então por isso que esse loop é conhecido como loop infinito. Então como que funciona na prática o while? Então, enquanto uma condição for verdadeira, 2 sempre é igual a 2, eu vou repetir uma operação. Vou printar o lá mundo, lá mundo, lá mundo. Vou imprimir essa mensagem, então, na tela. De maneira prática, como que a gente pode entender o while de uma forma bem mais interessante? Então, imagina que eu tenho aqui uma lista, eu vou chamar de lista de tarefas, tá? Para a gente criar a lista, a gente abre o colchetes, e aí eu vou passar aqui algumas tarefas para essa minha lista. Então, uma lista aqui, sei lá, de você que está trabalhando em casa e precisa realizar algumas tarefas. Aí eu vou ter uma tarefa realizada, tá? Toda vez que eu realizar essa tarefa, eu vou tirar essa minha tarefa da minha lista, então eu preciso ir na ordem correta, né? Para chegar ao final do dia eu ter essa lista de minhas tarefas vazias e, enfim, eu terminar bem o meu dia. E eu preciso repetir isso mais 3 vezes, porque eu tenho 4 elementos da minha tarefa da minha lista de tarefa, e por fim eu vou printar aqui a minha lista de tarefas. Então observe que eu realizei cada tarefa e imprimi essas tarefas aqui na minha tela para as 4 tarefas, e por fim eu vi que a minha lista está vazia, ou seja, acabaram todas as minhas tarefas que eu preciso realizar naquele dia. Então observe que eu estou sempre repetindo um determinado bloco de código. Qual que é esse bloco de código que eu estou repetindo? O fato de pegar uma tarefa lá da minha lista de tarefas, né, usar o método pop para retirar o primeiro elemento daquela minha lista de tarefas e imprimir aquele primeiro elemento na tela, indicando qual tarefa que eu realizei. Então eu estou repetindo essa situação. Como que a gente vai resolver isso no Python? Vou copiar aqui a minha lista de tarefas usando o while, né? Como que a gente vai resolver isso usando o while? Então, enquanto a minha lista de tarefas ela for diferente de vazia, tá? De uma lista vazia, enquanto isso daqui for verdadeiro, enquanto essa lista não for uma lista vazia, eu vou retirar o primeiro elemento daquela lista, indicando que eu realizei aquela tarefa, e imprimir qual tarefa que eu realizei. E por fim aqui, eu vou imprimir a lista de tarefas, tá joia? Então, ó, rodei aqui com o while agora, cada tarefa que eu realizei, imprimi essa tarefa na tela e, por fim, imprimi a minha lista vazia. Tá joia? Então, vamos entender um pouquinho mais por dentro, dissecando como que funciona o while. Então, imagina aqui que eu tenho um count, tá? Um contador igual a 0, e um while. Enquanto esse count for menor que 5, eu vou printar count e vou somar aqui count é igual a count mais 1.
Joia? Então, observe que printou aqui de 0 até 4. Então, como que funciona isso? Então, primeiro, o que está acontecendo? Ele está iniciando com o count, tá? Igual a 0. Ele está vindo, printando aqui o count igual a 0. Printei o count, vai aparecer o 0 aqui pra gente. Vou pegar esse count, né? Primeiro eu analisei. 0 é menor que 5? Sim. Então, se 0 é menor que 5, eu entrei no loop. Vou pegar esse count aqui agora e vou somar com 1. Vou analisar. 1 é menor que 5? Sim, 1 é menor que 5. Então, eu vou printar aqui o meu count. Tá joia? Printei o meu count. Agora, count vale 2, tá? Agora, count, na verdade, vale 1, né? Porque do 0 foi para 1. 1 é menor que 5? Sim. Então, vou printar o 1 aqui de novo. Printei 1, vou somar mais 1. Somei mais 1. Somei mais 1, agora 2. 2 é menor que 5? Sim. Então, vou printar 2. Vou somar mais 1, 3. 3 é menor que 5? Sim. Vou printar o 3. Somei mais 1, 4. 4 é menor que 5? Sim, printei 4. Vou somar mais 1, 5 é menor que 5? Não, 5 é igual a 5. Então, por isso que eu não imprimo 5 e vou só até o número 4. Beleza? Então, vamos imaginar aqui uma seguinte situação. Eu preciso solicitar ao usuário a nota dele, pedindo sempre um número que esteja entre 0 e 10. Então, ó, vou colocar aqui um número igual a 11, tá? Então, enquanto nota for maior que 10 ou a nota for menor que 0, na verdade, nota aqui, né? Vou colocar uma nota aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pedir ao meu usuário digite uma nota entre 0 e 10. Tá joia? Então, ó, entrou no while. Vou passar aqui uma nota 13, tá? Ó, o que está acontecendo aqui? Não suportou. O que eu preciso fazer? Preciso colocar um int aqui, né? Porque sempre que o input retorna para a gente, ele retorna uma string. Então, eu preciso transformar isso num inteiro para eu avaliar aqui. Então, vou passar o 13 aqui. Continuou. 15. Continuou. Agora eu passei 5. Saio do loop, ó. Saio do loop. Eu consigo ver o valor da minha nota, que é 5. Joia? Nós podemos também utilizar no while o break, o continue e o else no final. Então, imagina que a gente tenha de novo essa nossa lista de tarefas aqui para ser realizada, tá? Então, ó, eu tenho uma lista de tarefas para ser realizada. E dentro dessa lista de tarefas agora, eu vou adicionar um número 1 aqui nessa minha lista de tarefas. Tá joia? E eu vou fazer o seguinte, ó, enquanto a lista de tarefas for diferente de vazia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo minha tarefa realizada, é igual a lista de tarefas.pop, dar o método pop, passar o índice 0, que é o índice que eu quero retornar. Eu quero fazer o seguinte, ó, se o tipo da minha tarefa realizada for igual a um número inteiro, o que eu vou fazer? Eu vou dar um break aqui, tá joia? E aí aqui a gente está continuando, né? Estou imprimindo a minha tarefa realizada. Ó, observe o que aconteceu. O break, ele quebra todo o laço, não parte para a segunda etapa do laço, né? Então, quando eu uso um break, a partir do momento que eu encontrei o valor 1, eu acabo com aquele while ali. Tanto é, se eu for analisar qual é a minha lista de tarefas, eu vou perceber que na minha lista de tarefas ainda há uma tarefa a ser realizada. Por quê? O break acaba com o while. Então, ele não tira o último elemento daquela tarefa a partir do momento em que ele encontrou um elemento aqui que é o número inteiro. A gente pode realizar da mesma forma usando um continue, tá? A diferença do break para o continue, não sei se vocês lembram lá no for, é que o continue ele vai continuar passando por todas as tarefas e quando ele encontrar o número, ele vai apenas pular para a próxima tarefa, ele não vai realizar nada quando ele encontrar aquele número. Tanto é que se eu printar aqui depois da minha lista de tarefas,
vocês vão perceber que essa lista de tarefas está vazia. Ele realizou aquela situação completamente. E o else? Como que funciona o else? Partindo do pressuposto que a gente vai continuar com o continue, tá? Vamos copiar aqui o contexto. Continuando com o continue, o final aqui que nós temos é um else, ou seja, quando ele passar por todas essas tarefas e sair do meu loop while, eu vou printar aqui para ele uma mensagem, ó. Muito bem, você finalizou todas as tarefas do dia. Então, ó, muito bem, você finalizou todas as tarefas do dia. Se eu colocasse um break aqui, o que ia acontecer? Ele ia parar em revisar as contas, ele ia sair do while, porque eu dei um break não porque terminou, não porque ele avaliou e aquela condição não era mais verdadeira e ele sai então e vai para o else. Quando acontece dessa forma, eu coloco um break, observe que o else, a mensagem que está no else não mais vai ser passada, porque simplesmente ele travou, ele acabou com o código nessa parte, ele não seguiu e passou pelo else. Beleza? Então essa foi a nossa aula de while. Se você gostou, se você tem gostado do nosso conteúdo, assine o sininho aqui, segue o nosso canal, fique ligado que toda semana a gente vai ter aula sobre Python, sobre SQL, para você aprender e se tornar um cientista de dados. Um abraço, lembre-se, siga e aciona o sininho para você saber de todas as novidades. Forte abraço!